Olá, povo de Deus! Estamos aqui mais uma vez, eu, pastor Genivaldo, e quero agradecer demais a cada inscrito do grupo. Quero agradecer muito a você que tem orado também pelo nosso canal, que tem orado pela minha vida, pela minha família. Quero também agradecer demais, amém, ao podcast Rap Total, do Rei Cirurgia Moral, do Rei Servo de Deus, ao Rivanilson, enfim, toda a família Hip Hop de todo o Brasil. Quero agradecer porque vocês têm acessado os nossos vídeos, vocês têm acompanhado essa série que nós fizemos, estamos aí em construção, e eu quero muito agradecer porque vocês têm nos prestigiado com as suas inscrições, têm dado like, tocado o sininho, marcado todas. Muito obrigado, isso é muito importante para que a gente possa dar continuidade ao canal, para que o canal possa crescer e também acompanhar, né, e alcançar tantas pessoas que precisam ouvir uma palavra de Deus. Aqui, como vocês sabem, a gente não está pego, nem temos levantado bandeira de denominações, muito menos, né, de religiões. Aqui nosso compromisso é com a palavra de Deus. Então aqui nós não temos discriminação nenhuma contra nenhum tipo de religião, amém? De maneira nenhuma, porque o nosso objetivo aqui é fazer com que vocês conheçam a palavra de Deus. E aqui nesses vídeos eu tenho relatado, né, sobre a minha vida, o antes de eu vir para Cristo, amém? O período que eu passei dentro do Hip Hop em Brasília, e eu espero que vocês possam aí conhecer e entender, amém? Por que hoje eu renunciei a tudo e a vida que estou vivendo hoje. Então eu quero muito, né, nesses episódios passar um pouquinho dessas verdades, tá certo? Bom, hoje eu estou trazendo aqui, né, mais pontos importantes que vai estar dentro desse vídeo, que foi a chegada de mais um grupo no selo Discovery, que é o Inimigo Público, um grupo lá de uma cidade satélite de Brasília chamado Paranoá. E aí sim recebemos o Cirurgia Moral no seu primeiro disco, né? Foi um disco assim que foi uma produção bem diferenciada, que foi com Leandronix e o DJ Jamaica. Eles participaram, amém, juntamente com o Rei, para a preparação desse disco. E também nós, né, queremos expor aqui também sobre quando a Discovery então começou a sua distribuição mais forte, né, que nós começamos então a entrar na distribuição nacional, a alcançar pontos então que até no momento não tinha sido alcançado por grupos de rap, por gravadoras de hip hop. Nós começamos então a distribuir no Carrefour a nível nacional, nas lojas Pão de Açúcar a nível nacional, e também começamos a exportação, que aí a gente começou a enviar o nosso rap para o Japão, Canadá, Alemanha, e aí então nós começamos a alcançar, levar o rap do Brasil para outros países. Aí a gente já não era só o rap do Distrito Federal, ali a gente estava representando toda a classe, todo o movimento hip hop. Então a gente estava levando esses produtos para outros países, outras nações, entendeu, queridos? E aí depois a gente fala também sobre a coisa, né, do dinheiro, que isso às vezes traz muito entrave na vida de muitas pessoas, muitos problemas às vezes são causados pelo dinheiro, a ganância, a vaidade, o orgulho, soberba, né? E então aqui a gente acabava tendo que, né, por exemplo, para entrar numa rede Carrefour, a gente tinha que pagar propina para o comprador, o cara responsável pelas compras, ou seja, de alguma forma a gente tinha que estar agradando as pessoas para que as portas fossem se abrindo. E então a gente fala também, né, sobre, principalmente essas propinas eram para os grandes compradores das grandes empresas, né? E aí a gente fala também sobre o problema de ameaça. Por quê? Porque onde envolve dinheiro, né, poder, tudo isso aí é onde circula dinheiro, circula violência. E aí as pessoas começaram a me ver como uma pessoa rica, quando a realidade não condiz com isso. Hoje, pra vocês terem uma ideia, hoje eu sobrevivo com a minha família com um salário de R$1.200, e Deus tem abençoado e multiplicado, e a gente tem conseguido viver somente com isso, não é verdade? Então, sofri ameaça de sequestro, também comecei a ser explorado pelas grandes mídias, né, de pagar propina, e também, né, trazendo a realidade dos selos, que muitas vezes as pessoas acham que todo dono de selo hip hop é rico. E se fosse, não estava errado. Por quê? Porque qualquer empresário desse país que investe em alguma coisa, ele investe para quê? No intuito de quê? De ser rico, não é isso? Antônio Hermínio de Moraes, tantos outros empresários que a gente conhece aí, qual o intuito deles? É o quê? Não é enricar? Então, só que dentro da realidade do rap, eu não conheço ninguém que tenha enricado dentro do rap.
entendeu? Principalmente donos de gravadora, donos de selos de gravadora, muito pelo contrário. A gente, para conseguir colocar um disco tocando e aparecendo em toda a mídia, era muito dinheiro que a gente tinha que gastar. Por quê? Porque o rap, ele sofria toda uma discriminação. Você entendeu? Então, eu falo sobre o Ilha da Zimbábue, o Donizete da TNT, o Giba da MA Record, que foram colegas, né, de selos. A gente estava ali sempre interagindo entre nós também, estávamos sempre que eu ia a São Paulo, eu procurava essas pessoas porque elas estavam trabalhando no mesmo ramo que eu. Então, queridos, ninguém ficou rico com isso não. As pessoas fazem até mau juízo e tem até grupos, sabe, que acha que se um dono de um selo enricar, é como se ele fosse um marginal, mas que nada, não, muito pelo contrário. Isso todo mundo que trabalha quer crescer. E quanto mais se investe, mais esperança tem de ficar mais bem. Mas infelizmente isso não aconteceu, não é a realidade nossa. Amém? Dos donos de selo de rap. Muito pelo contrário, tem muito dono de selo aí hoje que os grupos já ultrapassaram eles em termos de fama e dinheiro há muito tempo. Eu mesmo sou um grande exemplo disso. Eu vivo com salário de R$1.200. Veja a vida dos rappers, a diferença que é nossa. Não é verdade? Então, queridos, é esses assuntos que nós vamos estar abordando nesse vídeo. Eu quero te agradecer demais por você estar aqui junto conosco, participando de tudo isso. E quero te convidar que você continue firme aí até a gente terminar toda essa série, tá certo? E eu espero que vocês sejam abençoados, que vocês tirem lições no meio de tudo isso, certo? Que vocês façam bom uso, evitem os erros que nós cometemos, as falhas que nós tivemos, porque vocês hoje pegaram uma estrada já aberta, tá certo? Quem vai melhorar elas ou não é vocês, tá certo? Então é isso, que Deus abençoe vocês e recebam mais esse vídeo para a vida de vocês, tá bom? Deus abençoe a todos. E aí no meio disso tudo, né, o Rei trabalhando comigo, a gente foi dando seguimento à Discovery. Aí depois do Crânio Negro, se eu não me engano, veio o Inimigo Público. Inimigo Público. Paranoá. Carlão, veio Cirurgia. Aí sim, aí veio o Cirurgia, né? E o Cirurgia era o Paulinho, né? O Rafa não tava disponível no primeiro disco. Não tava. E eu tava preocupado porque eu queria essa produção na mão de Rafa, né? Do Rafa. Mas como o Rafa tava em São Paulo, velho, não tinha como. O Rei trabalhava comigo, não tinha como sair da loja e tal. Aí a gente foi trabalhar esse disco com o Leandro, né? Foi, Leandro. E aí eu sentei com o Jamaica e pedi pro Negão me dar uma ajuda e tal nisso aí. Então, cara, esses caras foram fundamentais, cara, pra Discovery, sabe? Pra minha vida, tá? Sabe? Então, eles foram muito importantes essa coisa emblemática, né? Sim. Mas, olha, sempre a gente tendo que fazer um investimento para abrir as portas. Por quê? Porque a gente vive num país capitalista, aonde o dinheiro é que abre portas, aonde, né, o dinheiro tem poder. E aí, então, às vezes as pessoas achavam e diziam, pô, o Genivaldo da Discovery tá rico. Mas não é, cara, circulava muito dinheiro na minha mão, mas o dinheiro eu tinha que direcionar para quê? Para abrir as portas para o rap entrar. E aí então fui me aproximando do Marquinho da Smurf, né? E aí comecei a contratar o Marquinho para fazer. Você não ficou rico mesmo não, Genivaldo? Cara, só rico de Deus. Só de Deus. Mas mano, Quando eu falei isso é interessante, né? Porque realmente era a questão de todo mundo, era falar, caraca, velho, Genivaldo tá rico, Genivaldo tá enriquecendo. Todo mundo. Só minha mulher que se revoltava, dizia, onde é que tá esse dinheiro que tu não me mostra? e o louco, mano, assim, depois dessa fase toda, né, da Discovery, já ter se firmado, né, eu acho que o grande boom, que você poderia até dar uma ideia aí, mano, foi quando você começou a vender pras grandes lojas, velho. Mano, isso não existia no Brasil, velho. Cara, olha, nós chegamos ao ponto, Rei, de vender pro Japão, Canadá e Alemanha, velho. Mas como é que foi, assim, que ponte, né, a ponte Carrefour, época... Pão de Açúcar? Olha, o Dyer,
cuidava dessa parte de venda para mim. Aham. Depois, né, que eu contratei ele, nós firmamos um compromisso verbal, né, dele fazer as vendas, e aí ele saiu para o campo para vender. Sim. E nisso, lá em São Paulo, ele conseguiu fazer o contato com um vendedor profissional lá, um vendedor que tinha acesso a Carrefour, que tinha acesso às grandes distribuidoras em São Paulo. E aí o que acontece? Aí eu negociava direto com o vendedor e aí falava com ele, né, para botar pra gente entrar nesses mercados. E aí o que acontece? O Carrefour, existe a central do Carrefour, que fica em São Paulo. Para você entrar lá, cara, eu levei quase 5 anos para conseguir entrar no Carrefour Central. Por quê? Porque existe tudo aquilo, se você não abrir a mão, né, não tem espaço. Não vai chegar. Entendeu? Então tudo era aquele jeitinho brasileiro. Né? Tudo jeitinho brasileiro. E aí o que acontece? A gente tinha que entrar, por quê? Porque precisava levar o rap aonde era o nosso projeto. Outro patamar. Outro patamar, E aí o que acontece? Quando o rap começou a chegar nesses locais, aí começou então as grandes mídias, por exemplo, a MTV, a despertar interesse, a nos procurar, aquelas festas da MTV que a gente participava. Nós, como gravadora, teríamos que patrocinar aqueles eventos para poder chegar até ali, que é onde o KMD concorreu, junto com Racionais, no final, ao melhor clipe de hip hop, né, mas isso já foi depois do Sub-Raça, né? Não, foi... Qual o clipe? Não, o clipe Dei nos Ouvidos? Não. Aquele que nós gravamos lá no Conic, que tu participou. Dei nos Ouvidos, É mesmo, velho. Eu não sabia que aquele clipe tinha... a galera participou daquele eu, o Riva, Nego Falco. Você lembra do Cachaça? Aquele cachaça lá do Conic. Genivaldo, deixa eu perguntar uma parada aqui. Inclusive, tem a ver muito com isso aí que você tá falando. No sentido do seguinte, por exemplo. A gente fala assim, pô, Genivaldo ficou rico. Aí você explica todo esse processo. Porque como o selo andou muito, o selo cresceu muito, a gente estava trocando sobre isso, aconteceram umas coisas muito chatas em relação a isso. Eu entendo. Eu falo assim, principalmente nessa questão da galera olhar pra você e falar assim, esse cara tá rico, e aí a gente vai fazer um corre. Como é que foi essa história, mano? Cara, eu passei por isso, né? Porque meu cunhado trabalhava lá dentro na polícia e tal, entendeu? E tudo. E aí, o que acontece? Essas notícias começaram a vir, saindo dos presídios, né? Que tava armando para me fazer um sequestro. É mesmo? Saiu lá dentro. Né, para um sequestro, achando que eu tinha dinheiro. Entendeu? E aí, cara, eu comecei, sabe, a cair na real que a parada era muito, sabe? Eu tava sentado em cima do barril de pólvora. Entendeu? Porque, complicado. É complicado porque começa, sabe o que? Os ambiciosos, os invejosos, sabe? Aquela turma negativa, elas começam a filmar você. E a gente começa, sabe o que? Até ficar mal visto pelos grupos. Também, sabe? Como se a gente estivesse se aproveitando do grupo, do talento dos caras. Pois é, e isso me leva a outra pergunta. Né, assim, eu tive lá contigo lá todos esses anos, né, mano? Você sabe como é que é a nossa rotina. E nunca vi algo fora da linha. O que tava no papel era cumprido. Isso. Mas alguns grupos, mano, que esse bicho aí, não sei o que e tal, tá ganhando dinheiro e não tá pagando nós certo e tal. Aí, mano, eu acho que é a melhor oportunidade que tu vai ter na tua vida de explicar isso agora, velho. Veja bem, velho. A gente tinha um contrato. Quando o disco sai da fábrica, ele vem com a numeração. E ali dentro daquele contrato nós sempre honramos. Nunca deixamos de pagar mais nem menos. Né? A gente sempre pagou o que era combinado. Então, olha, nesse ponto aí, sabe, eu fico tranquilo, porque eu consegui honrar isso. Entendeu? E eu sabia que uma hora a Discovery iria me dar uma vida tranquila, né? Porque você vai trabalhando, esse é o destino de toda empresa. Né? Uma empresa, ela quer investir para se estabilizar. Só que, por eu trabalhar num segmento complicado, eu tinha que pagar mais caro do que os demais, entendeu? Para ser aceito, entendeu? Olha, para
o Câmbio Negro tocar lá no Conjunto Nacional. Cara, Sim. até a gente chegar, até conseguir colocar o disco na vitrine, pra chegar àquele nível ali, muito dinheiro sai. Entendeu? Olha, pra gente colocar eles na revista da Pode Crer, lá de São Paulo, cara, teve que pagar, isso não entra de graça. Foi pago? A capa daquela revista Cara, foi paga? Tudo que você faz na mídia é pago. Agora, sabe como é que isso entra? Isso entra na base do jabá. Isso não pode haver registro. Não poderia, né? Eu não sei mais nos dias de hoje como é que isso funciona. Entendi. Entendeu? Então isso não pode aparecer porque isso são as portas que eles vão abrir, segundo eles, para cultura, entendeu? Para cultura e tal. Então por isso que eu louvo a Deus, sabe, pelas redes sociais hoje, que essas manobras deixaram de acontecer. Sim, entendeu? Sim. Então é isso. Isso aconteceu também com o Alibi quando ele saiu na Veja. Na Veja, exatamente. Né? Isso a gente chama daquilo de matéria comprada. Entendeu? Porque eles vêm pra cá, aí eles não vão procurar os grupos. Eles vão logo aonde? Vão na gravadora. Porque é que interessa pra eles, pra ver o que a gravadora pode. Né? Eles vão colocar a gravadora no auge. Mas eles querem saber, tá? Isso tem um custo pra nós. Né? Então a gente entende também, você entendeu? O ponto deles, porque eles também, para trazer uma equipe lá de São Paulo, igual a Veja trouxe para cá, para acompanhar os grupos nas cidades satélite, isso tudo tem um custo, cara. Isso não cai do céu, entendeu? Então tudo envolve dinheiro, cara. Você entendeu? E aí é a hora que as gravadoras entram. Você vê, você vai lá em São Paulo hoje, procura o Donizete para ver se, né? Ó, já um dono de uma grande gravadora, o cara tá em berço de ouro, mas vai lá ver como é que vida que tá o Donizete da TNT, como é que tá o William da Zimbábue, né? Como é que tá o Giba da MA, você entendeu? E o que? São caras que trabalharam para colocar um rap lá. Sim. Aí sabe o que acontece? A maioria deles até hoje são marginalizados, porque eles não estão tendo uma oportunidade dessa que eu tô tendo aqui. Sabe? De falar pra galera como que realmente a coisa acontece.